partir de agora, a gente conversa aqui com Pedro Hermílio Freitas Filho, ele que é superintendente do Banco do Nordeste do Brasil, em Alagoas. Pedro, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. Bom, pelo semestre de 2019, o Banco do Nordeste registrou aplicações de 18,8 bilhões na economia da região, com cerca de 2 milhões e 400 mil operações, um crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. A que se deve isso num momento de dificuldade econômica do Brasil, de maneira geral? Como é que vocês conseguiram isso? Bom dia, Flávio. Registrar que se você trouxer esse crescimento aqui para o estado de Alagoas, ele foi maior ainda, né? Aqui no estado o crescimento foi na ordem de 15% das aplicações globais do Banco do Nordeste. E, Flávio, principalmente a gente tem dois grandes instrumentos de aplicação de crédito. O FNE, que é o Fundo Constitucional de Desenvolvimento da Região Nordeste, que atende aí os pequenos agricultores familiares, atende os grandes investimentos que chegam aqui na região. Esse fundo é que permite a gente operar com taxas a partir de 0,5 ao ano. E a gente tem um outro grande braço de aplicação financeira, que são os nossos programas de microcrédito, o AgroAmigo e o Crédito Amigo, que atende o setor informal da economia e que atende os pequenos produtores rurais no campo. Então, através dessas duas grandes frentes de aplicação, microcrédito e FNE, o banco consegue fazer mais numa época mais difícil e com menos estrutura, né? É a grande receita aí de atuação nossa. Em termos de Alagoas, qual foi, você falou em termos percentuais, eu falo em termos de recursos, quanto foi investido aqui? São mais de 560 milhões de reais aplicados, mais de R$500 bilhão aplicados só aqui no estado de Alagoas nesse primeiro semestre. Num comparativo com a aplicação feita no ano anterior, de 2018, é que a gente tem esse crescimento de 15%. E aí, Flávio, o grande destaque que a gente coloca são as micro e pequenas empresas, né? O banco conseguiu chegar aí perto dos 70 milhões de reais com esse público. Foi um crescimento de mais de 100% do que foi feito o ano passado, né? Que é o público onde você tem a maior geração de emprego, a maior manutenção do emprego formal já gerado e, principalmente, Flávio, a capacidade que a gente tem de atender novos empreendimentos, né? Num cenário onde você tem crise econômica, altas taxas de desemprego, aquela pessoa que busca uma alternativa, que busca empreender, ele acaba encontrando ou no Crédito Amigo, atendendo ali o setor informal, ou nas nossas agências do Banco Nordeste, muitas vezes uma alternativa de começar seu novo negócio ou de impulsionar esse negócio. Então, a gente faz esse destaque porque é onde está a base ali da geração e manutenção de emprego e renda. Vocês têm uma boa participação também no segmento de hotelaria. Você tem ideia de quantos hotéis, no momento, estão sendo digamos assim, implantados com recursos do Banco do Nordeste? Vamos lá. O setor de turismo, ele tem alguns diferenciais, né? Por que é que o banco é tão parceiro e tão próximo aí desse setor? É o setor onde a gente tem o maior prazo de financiamento. As nossas linhas de crédito para esse setor vão até 20 anos para pagamento, com até 5 anos de carência. Então, é o banco se adequando à realidade de retorno dessa atividade. Eu diria a você que o sertão do estado, só nesse primeiro semestre, a gente deve ter financiado mais de 5 novos equipamentos na região de Delmiro Gouveia, Piranhas. Maragogi é uma outra realidade também que novos empreendimentos são inaugurados. A gente teve recentemente grandes equipamentos lá inaugurados e outros em construção. A gente já tem empreendimentos em discussão aqui na região de Ipioca, na Barra de São Miguel. Então, assim, é um setor que acontece no estado todo. Não é um privilégio do litoral norte, nem do litoral sul, nem do sertão. O banco ele acaba abraçando aí, e aí nossas parcerias com a BIH, com todo esse pessoal do trade, são muito importantes porque a gente divulga essas linhas de financiamento e quando o empresário vai fazer conta, acaba sendo a melhor alternativa de linha de crédito do mercado, porque contempla as menores taxas, os prazos mais adequados e a possibilidade de você financiar tudo que é necessário para a implantação de um hotel. A gente financia toda a obra, todo o enxoval necessário, toda a mobília, software, equipamentos necessários, inclusive o capital de giro necessário para ele começar esse empreendimento. Essas condições vocês dão para
qualquer porte nessa parte de hotelaria? Qualquer porte de empresa? Qual é uma outra grande vantagem do FNE? O FNE trata os empresários de maneira diferente, beneficiando os menores empresários. Então, quanto menor a empresa, menor a taxa de juros que ele vai ter e melhor as alternativas de composição de garantia, de percentual de participação do banco. Então, se eu for financiar a implantação de uma pequena empresa que vai desenvolver ali uma pousada, eu posso participar com até 100% daquele empreendimento, eu posso financiar 100% do empreendimento e com uma taxa menor. Se eu estou falando de um grande resort, provavelmente eu vou participar ali com 70%, 80% e eu vou ter uma taxa um pouco maior do que esse pequeno. Então, o FNE ele procura trazer esse equilíbrio em que a empresa de menor porte, ela tem uma condição mais favorável para se implantar. Como é que você poderia, Pedro, nos definir o que seja o FNE? Lá na Constituição de 88, houve uma grande discussão de vários equipamentos para diminuir essas desigualdades existentes nas regiões. Você teve a criação da Sudene, você teve Codevasf, você teve Chesf, o próprio Banco do Nordeste que já vinha atuando. Então, o que se pensou na época, Flávio, eram grandes fontes de recursos com as menores taxas do país para você ou ampliar a atuação das empresas que já estavam aqui ou atrair novos investimentos. Então, nessa época foi criado o FNE, o FNO e o FCO para financiar as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. O que é que acontece na prática? Você tem a destinação de um pequeno percentual do que a União arrecada com IPI e com imposto de renda. Esse percentual de arrecadação vai para essa conta desse fundo constitucional e os bancos regionais, no caso do Banco do Nordeste e do BASA, são os grandes responsáveis pelas políticas de aplicação. O grande lance, aí, o grande diferencial do FNE é a disponibilidade de recursos, como você ressaltou no início. O banco, ano passado, quebrou todos os recordes de aplicação do FNE na região e esse ano já começou também bem, né? O primeiro semestre de 19 já foi melhor do que 18. E esse recurso ele consegue atender um pequeno agricultor lá no sertão de Alagoas, com microfinanciamentos ali de 4, 5, 10 mil reais para manter esse homem no campo, até as grandes obras de saneamento que estão acontecendo aqui na capital. Então, esse é o grande diferencial do fundo. Ele é a melhor linha de financiamento da região e ele consegue atender todos os portes de cliente. Agora me mata uma curiosidade que é minha e de muita gente. Por que o banco é Banco do Nordeste e ele atua também em parte de Minas Gerais? Vamos lá. A área de atuação do Banco do Nordeste, ela se confunde com a área de atuação da Sudene. Por características regionais, o norte de Minas e o norte de Espírito Santo, onde tem aquela região ali do Vale do Jequitinhonha, que tem características muito similares ao Nordeste, se decidiu, foi uma decisão política à época, de que a nossa área de atuação iria se confundir, ser a mesma que a área de atuação da Sudene. Então, a gente tem essa responsabilidade de atender ali uma pequena região que pega o norte de Minas e o norte do Espírito Santo. Bom, e qual a expectativa sua, particularmente, né, e na instituição, com essa possibilidade, pelo menos esses comentários de que o banco poderia ser privatizado? Flávio, isso foi uma discussão que envolveu todo o final do ano de 2018, começo de 2019, por conta da nova política econômica que está se implantando aí no país, né? A discussão é até onde deve ir o papel do Estado e até onde o Estado deve ser dono desses equipamentos ou não. O setor de economia foi discutido, o setor de transporte, todos os setores passam por essa discussão. O que a gente tem é uma tranquilidade muito grande de fazer cada vez mais com cada vez menos. Eu acho que esse é o desafio, né? Assim, o banco ele está se reinventando em várias áreas. Não é fácil, né? Quando você tem uma atuação, por exemplo, o meu foco é financiar operações de crédito pessoal. Você tem ali uma camada de funcionários que tem acesso a aplicativos, que faz operações de crédito pessoal. Aquilo é muito tranquilo de fazer. O problema é você ir atender o pequeno produtor rural lá na sua comunidade. O problema é você dar conta sem tarifa para esses clientes do Crédito Amigo. O problema é você... Sabe quantos clientes a gente atendeu nesse primeiro semestre?
112 mil operações para fazer esse volume de 500 milhões de reais. Então, assim, não é fazer grandes contratos com pessoas que já têm acesso ao sistema bancário, é trazer essa camada mais pobre da população, é bancarizar esse pessoal com isenção de tarifa, é fazer o microcrédito para criar oportunidade lá. Então, esse é o grande desafio. Eu acho que todas as visitas que o Banco do Nordeste sofreu, da nova equipe econômica do governo federal, do Ministério da Agricultura, ele só tem validado e ressaltado a importância do papel que o Banco do Nordeste tem na região. Então, particularmente, o desafio que eu trago aqui em Alagoas, e aí, Flávio, eu queria fazer um destaque muito especial a toda a nossa equipe, né? Nas pessoas lá do Edson, que cuida lá das nossas micro e pequenas empresas, a Mirabelle, todo o meu escritório aqui na Superintendência, as nossas 17 agências. Nós temos 8% da rede bancária de Alagoas e atendemos mais de 70% do crédito longo prazo. Então, o nosso desafio é exatamente esse, é pegar essa equipe, trabalhar de forma séria, fazer cada vez mais por cada vez menos. Aí eu acho que é a receita para a gente se afastar muito de todo esse movimento de desestatização que está acontecendo e fortalecer o nosso papel aqui na região. Ok. Muito obrigado ao superintendente do Banco do Nordeste do Brasil aqui em Alagoas, Pedro Hermílio Freitas Filho. Vamos agora ao intervalo. Na volta a gente conversa com Fernando Sérgio Lira, prefeito de Maragogi. Até já.